Boa tarde, queridos irmãos, graça e paz da parte de Cristo. É uma alegria nessa tarde, mais uma vez, gravar esse vídeo da Palavra de Deus para você e a sua família. Devido às atividades espirituais, os trabalhos espirituais e as correrias da vida, né, as preocupações pessoais, nós não temos tido tempo para gravar outros vídeos para vocês, mas estamos aqui mais uma vez nessa tarde para que nós possamos meditar um pouquinho na Palavra de Deus. Então, onde quer que você esteja, se você puder, nessa tarde, eu gostaria de convidar você a fechar os seus olhos e para nós podermos ter uma palavra de oração. Feche seus olhos se você puder. Querido Deus, eterno Pai, Criador dos céus e da terra, muito obrigado, Senhor, por mais essa tarde estarmos vivos e podemos meditar na Tua palavra. Ó querido Pai, querido Espírito Santo, abençoe esse meu irmão, essa minha irmã, esse meu amigo que ora comigo nessa tarde. Com o Teu bom e santo Espírito, para que nós possamos, ao ler a Tua palavra, nós possamos entender com a Tua ajuda. É que nós pedimos isso, Senhor, e te agradecemos em nome do Senhor Jesus. Amém. Muito bem, eu estou aqui hoje bem acompanhado do Espírito Santo, dos anjos. Tem aqui também a minha esposa, a professora Sara, que está comigo hoje. Boa tarde, professora Sara. Boa tarde. Boa tarde a todos. Tá tudo bem? Tudo bem. Vocês têm uma pergunta para mim aí, né? Nós vamos falar sobre a lei moral hoje, né? Eu queria saber uma pergunta de você. O que é essa lei moral e quem escreveu? Muito bem. No livro de Êxodo, no capítulo 31, o versículo 18 responde quem foi que escreveu essa lei moral, que nós lemos assim. E tendo acabado de falar com ele no monte Sinai, deu a Moisés as 2 tábuas do testemunho, tábuas de pedra escritas pelo dedo de Deus. Então essa lei moral, que também é conhecida como os 10 mandamentos, foi escrita pelo próprio Deus em 2 tábuas de pedra, como nós acabamos de ler aqui, quando Moisés subiu no monte Sinai, e ali Deus falou com Moisés, e Deus escreveu então os 10 mandamentos nas 2 tábuas de pedra, e depois Moisés desceu do monte com os 10 mandamentos. E agora, onde está essa lei moral, né? Essa é a pergunta que você fez, que talvez seja essas perguntas também são do nosso amigo que está nos assistindo esse vídeo. Muito bem. Os 10 mandamentos nós encontramos aqui no Êxodo capítulo 20, né? Êxodo capítulo 20. Nós podemos ler aqui para o nosso amigo que está ouvindo sobre a lei moral, que é conhecida como os 10 mandamentos. E nós podemos ler o primeiro mandamento que está aqui no Êxodo capítulo 20, versículo 13, que diz assim: não terás outros deuses diante de mim. Então, professora Sara e você, amigo que está nos ouvindo, o primeiro mandamento da lei de Deus, da lei moral, o primeiro mandamento é não terás os deuses diante de mim. Ou seja, Deus está dizendo que devemos acreditar somente nele, que é o Criador dos céus e da terra. O segundo mandamento vai do versículo 4 até o versículo 6, que diz assim: não farás para ti imagem de escultura, nem semelhança alguma do que há em cima nos céus, e nem embaixo na terra, nem nas águas debaixo da terra. Não adorarás, nem lhe darás culto, porque eu sou o Senhor, teu Deus, Deus zeloso, que visito a iniquidade dos pais nos filhos até a 3ª e 4ª geração daqueles que me aborrecem, e faço misericórdia até 1000 gerações daqueles que me amam e guardam os meus mandamentos. Então, o segundo mandamento, Deus proíbe nós se curvar diante de uma imagem, de uma pessoa, reverenciar alguma coisa ou alguma pessoa. Deus não se agrada, Deus fica triste, Deus aborrece as pessoas que fazem isso, que se curvam diante de uma imagem, de uma pessoa, de uma árvore, adorando aquela pessoa ou aquele objeto inanimado. Deus se aborrece e Deus fica muito triste com isso. E Deus diz, mas a Bíblia diz que Deus abençoa até 1000 gerações aqueles que obedecem os mandamentos, né? Então, se você quer ser abençoado por Deus, então você seja obediente, não adorando imagem, nem se curvando diante de imagem ou de pessoas, reverenciando alguma pessoa, não. Só pode adorar a Deus, o Criador dos céus e da terra, através da minha fé e a sua fé, que nós adoramos esse Deus. Esse é o segundo mandamento. O terceiro mandamento está no versículo 7, de Êxodo, capítulo 20, versículo 7, que diz assim: aqui, não tomarás o nome do Senhor teu Deus em vão, porque o Senhor não terá por inocente o que tomar o seu nome em vão. Ou seja, tem pessoas que constantemente, sem refletir, sem pensar, estão constantemente falando o nome de Deus, colocando o nome de Deus em piadas, em brincadeiras,
né? E muitas pessoas estão tomando dessa maneira o nome de Deus em vão. Ou se não, uma pessoa diz que é um cristão e não é um cristão, ou não procura ser um cristão. Então, dessa maneira, a pessoa, quando não é um cristão, ou não procura ser um cristão, dessa maneira também, dessa maneira que ele se comporta, ele está também tomando o nome de Deus em vão. E o quarto mandamento, professora Sara e você, meu amigo que está nos ouvindo, está aqui em Êxodo, capítulo 20, no versículo número 8 até o versículo 11, que diz assim: Lembra-te do dia de sábado para o santificar. 6 dias trabalharás e farás toda a tua obra, mas o 7º dia é o sábado do Senhor teu Deus. Não farás nenhum trabalho, nem tu, nem o teu filho, nem a tua filha, nem o teu servo, nem a tua serva, nem o teu animal, nem o teu forasteiro das tuas portas para dentro. Porque em 6 dias fez o Senhor os céus e a terra, o mar e tudo que neles há. E ao 7º dia descansou. Por isso o Senhor abençoou o dia de sábado e o santificou. Ou seja, Deus pede para a gente lembrar. Então, se Deus está pedindo para a gente lembrar, é porque lá em Gênesis capítulo 2, do versículo 1 a 3, diz que quando Deus criou o mundo, em 6 dias, no 7º dia ele descansou, não porque estava cansado, mas para dar o exemplo para nós. Então Deus está mandando lembrar porque é uma coisa que já existia desde o princípio do mundo, assim que Deus fundou o mundo, o mandamento do sábado já existia e existe até o dia de hoje. Esse é um mandamento muito importante. Todos os mandamentos são importantes, mas a maioria das pessoas hoje estão desprezando esse mandamento que Deus pede para a gente lembrar e guardar o dia de sábado. Ele pede para nós trabalharmos 6 dias no nosso trabalho normal, no trabalho assalariado, trabalho que você é pago. Então, desse trabalho, Deus pede para você descansar, cessar ele, né? E fazer trabalhos espirituais, trabalhos voluntários, trabalhos espirituais, seguindo o exemplo de Jesus, que no sábado de manhã, era costume dele ir para a sinagoga, de acordo com Lucas 4,16. Jesus ia para a sinagoga no sábado de manhã, congregava com os irmãos debaixo de uma árvore, na sinagoga, em qualquer lugar que as pessoas quisessem ouvir dele mesmo e de Deus, da palavra de Deus. Jesus estava sempre reunido. E também a Bíblia diz também que esse era o costume do apóstolo Paulo, do apóstolo Pedro, todos os apóstolos, todos os discípulos, todos eles guardaram o sábado. Então o conselho de Deus é que nós possamos também guardar esse quarto mandamento, né? Estou dando uma ênfase nesse quarto mandamento, que parece-me que esse é o mandamento esse é o mandamento que as pessoas mais pisam, que mais as pessoas rejeitam, que é o quarto mandamento da lei de Deus. E o quinto mandamento está aqui no versículo 12 de Êxodo, no capítulo 20, versículo 12, diz assim: Honra teu pai e tua mãe, para que se prolongue os teus dias na terra que o Senhor teu Deus te dá. Esse é outro mandamento muito importante. Se você quer viver muito na terra e ter a vida eterna, né, você precisa honrar o seu pai e sua mãe. Para você se dar bem na vida, para você prosperar espiritualmente, prosperar materialmente também, é preciso honrar pai e mãe, né? E o sexto mandamento, nós encontramos em Êxodo 20, versículo 13, que diz: Não matarás. O sétimo mandamento está no versículo 14, não adulterarás. O oitavo mandamento está no versículo 15, não furtarás. O nono está no versículo 16, não dirás falso testemunho contra o teu próximo. E o último mandamento, o 10º, está no versículo 17, que diz: Não cobiçarás a casa do teu próximo, não cobiçarás a mulher do teu próximo, nem o seu servo, nem a sua serva, nem o seu boi, nem o seu jumento, nem coisa alguma que pertença ao teu próximo. Muito bem, queridos. Esses são os 10 mandamentos. E uma coisa interessante é que o último mandamento, que fala da cobiça, praticamente a cobiça é a raiz de todo o pecado. Porque antes de para você adorar uma imagem, você primeiro tem que cobiçar a imagem. Para você roubar, primeiramente você tem que cobiçar algo de alguém, né? Para você trabalhar direto, não guardar nem sábado, nem domingo, guardar em dia nenhum, você tem que cobiçar. A cobiça de ganhar, a cobiça e a avareza de ficar só trabalhando e ganhando dinheiro direto, né? Então, praticamente, para você quebrar os mandamentos, todos os mandamentos, primeiramente, você tem que ver a cobiça primeiro, né? Então, tenha cuidado. Esteja contente com o que você tem. Esteja feliz com aquilo que as pessoas têm. Não cobice o que é dos outros. Esteja contente com aquilo que você tem, né? Não tenha inveja das pessoas, né? Mas queira o bem das pessoas. Quando as pessoas prosperarem,
E se as pessoas estiverem felizes, fique feliz com a felicidade dele. E fique feliz com a felicidade das pessoas, né? Não seja uma pessoa que atrapalha a vida das pessoas, mas que possa realmente ajudar as pessoas. Entenderam? E no livro de Tiago 2,10 diz que guarda toda a lei, mas tropeça em um só ponto, se torna culpado de todos. Tiago 2,10 diz: quem procura guardar os 10 mandamentos, quem procura guardar a lei moral, mas não quer obedecer um dos mandamentos, qualquer mandamento que for, não somente o sábado, mas qualquer mandamento, para Deus não está guardando nada. Ou seja, na nossa matemática, 10 menos 1 é igual a 9, mas na matemática de Deus, 10 menos 1 é igual a 0. Ou seja, em outras palavras, queridos, ou nós procuramos com a graça de Deus guardar os 10 mandamentos, ou para Deus não estamos guardando nada. Então, Marcos, para sermos salvos, precisamos guardar a lei moral de Deus? Essa é uma boa pergunta. Será que para nós sermos salvos, para nós termos a vida eterna, nós precisamos guardar esses mandamentos? A resposta, de acordo com a Bíblia, é não. No livro de Efésios, capítulo 2, versículo 8, diz que pela graça sois salvos mediante a vossa fé. Isso não vem de vós, é um dom de Deus. É um dom de Deus. Não vem das obras para que ninguém se glorie. Isso está escrito está escrito em Efésios, capítulo 2, versículo 8 e versículo 9. Mas no livro de João, no capítulo 14, verso 15, Jesus diz assim: se vocês me amam, guardem os meus mandamentos. Ou seja, nós guardamos os mandamentos não para ser salvos, mas uma vez que realmente a pessoa se sente salva, que a pessoa realmente tem a convicção que através da graça, misericórdia de Cristo, pelo que Cristo fez na cruz por ela, realmente ela crê que o sangue de Cristo, a intercessão de Cristo é suficiente por ela, então ela guarda os mandamentos por amor e por acreditar realmente no sangue de Cristo, acreditar que o sangue de Cristo, a intercessão de Cristo é suficiente para ser salva. Então, em gratidão, por amor a Cristo, então ela obedece os mandamentos. É isso? Então, é isso. A gente obedece por amor, né? Exatamente, então obedecemos por amor. Não para ser salvo. É isso, obedecemos por amor, por gratidão, né? Pelo que Cristo fez por nós, né? Agora, uma pessoa que não ama verdadeiramente a Cristo, uma pessoa realmente que não anda com Cristo, ela não vai querer obedecer os mandamentos, né? Não vai ter prazer nos mandamentos. E uma pessoa que realmente não foi salva em Cristo, que realmente não acredita no sangue de Cristo, e não acredita que Jesus é um advogado suficiente, essa pessoa, ela de fato não vai querer obedecer os mandamentos. Porque não tem como uma pessoa que diz que aceitou Jesus, que tem Jesus na sua vida, e não querer obedecer os mandamentos, pisar qualquer mandamento desses que eu citei agora, essa pessoa pisa, rejeita e vive em rebeldia contra Jesus de uma maneira aberta, quebrando esses mandamentos, significa que alguma coisa está errada na sua vida. Não tem como uma pessoa dizer que tem Jesus na vida e viver na desobediência. Seja uma obediência particular, secreta ou pública, né? Então, é muito importante que você saiba disso, que se realmente você é salvo em Jesus, se você realmente tem Jesus no seu coração, se realmente você aceitou a Cristo, se você realmente ama a Cristo, você vai querer obedecer os mandamentos. E você vai ser fiel a Jesus. Agora, se você tropeçar em algum mandamento, né? A Bíblia diz que o justo cai 7 vezes e se levanta, né? E então, mesmo que o crente ele peque, ele desobedeça os mandamentos, mas ele levanta e procura continuar sendo fiel a Deus. Amém. Amém? Mais alguma pergunta, professora Sara? Não, só essas. Muito bem, queridos. Então, eu acredito que deu para você entender. Espero ter ajudado você, meu amigo, nessa tarde. Nesse momento, antes de nós fazermos a oração, eu gostaria de pedir para você, se você gostou desse vídeo, deixe o seu like, compartilhe com seus amigos, né? E se você não gostou tanto, né? Ou você não tem tempo de ouvir esse vídeo, compartilhe, né? Independente se você é religioso ou não, compartilhe esse vídeo com outras pessoas, tá bom? Compartilhe para os seus amigos, seus parentes. A gente procurou fazer o melhor aqui desse vídeo, um vídeo simples, mas com muito amor no nosso coração, realmente transmitindo a palavra de Deus. Unicamente para esse vídeo tem como objetivo exaltar Jesus, para a glória de Deus, não para a minha glória, mas realmente para ajudar você de alguma maneira, para ajudar alguma pessoa que você conhece, tá bom? Então compartilhe, deixe seu like. Se você não é inscrito no nosso canal, se inscreva, tá bom? Obrigado por ficar comigo até agora. Um grande abraço para você. E nesse momento vamos orar ao nosso Deus. Vamos lá, professora Sara. Você, meu amigo que está nos ouvindo nesse vídeo, vamos fazer uma oração, tá bom? Feche seus olhos, se você puder.
Querido Espírito Santo, obrigado, porque Tu és maravilhoso, Tu és magnífico. Obrigado porque eu e minha esposa, a professora Sara, nós fizemos esse vídeo com o objetivo realmente de exaltar e glorificar o Teu santo nome e ajudar essa pessoa que está orando comigo nesse momento, ou outras pessoas. E que o Senhor me venha me abençoar também, que cada dia eu e a Sara e esse meu amigo, nós possamos continuar obedecendo os mandamentos por amor, por gratidão ao Senhor, porque o Senhor merece a nossa obediência por amor, o Senhor merece a nossa obediência por gratidão. Tu nos abençoe, nos ajude, porque não queremos obedecer os mandamentos com medo do fogo do inferno, não, mas queremos sempre obedecer por amor. Se tem um medo no nosso coração, se a gente obedece os mandamentos por medo, alguma coisa está errada na nossa vida, mas nós não queremos, nem obedecemos por medo. Então, ó Pai, eu entrego meu coração nas Tuas mãos, entrego o coração e a vida dessa pessoa que ora comigo também nas Tuas mãos, Pai. Que o Teu bom e Santo Espírito nos possua nesse momento, para que nós possamos continuar obedecendo os Teus mandamentos por amor, por gratidão, porque o Senhor merece. O Senhor morreu na cruz pelos nossos pecados, derramou o Teu sangue, o Senhor foi cuspido, o Senhor foi maltratado. Por isso que nós queremos sempre obedecer por amor, hoje e sempre, Pai, porque o Senhor merece a nossa obediência. Por isso eu entrego a minha vida nas Tuas mãos, a minha esposa, a minha filha, a minha família, e esse amigo, essa pessoa que ora conosco agora, que entendeu e quer obedecer por amor. Então nos transforma, nos concede o Espírito Santo cada vez mais para obedecer os Teus mandamentos por amor. É o que nós pedimos e agradecemos em nome de Jesus. Amém. Amém, queridos. Que Deus abençoe você e a sua família. Um grande abraço e até o nosso próximo vídeo.